Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. Nós vimos que, da última vez que estivemos no primeiro livro dos Reis, nós vimos que a rebelião de Adonias foi de fato resolvida pelo rei Davi, que estabelecera no trono a Salomão. E Salomão então passa a reinar sobre Israel, tendo Davi sido recolhido aos seus pais. É uma maneira que a Bíblia usa, um eufemismo que a Bíblia usa para a morte do crente. Ele foi recolhido ao povo de Deus. Ele foi recolhido junto à presença de Deus. O crente, ele dorme, ele descansa desta vida para estar com o Senhor. E assim fora com Davi, e agora Salomão está no trono. E assim nós encontramos Salomão no capítulo 2 do primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 13, do versículo 13, até o versículo de número 27. Então nós, aqui, irmãos, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão com atenção o que Deus nos diz. Quando a palavra é lida, nós estamos ouvindo a voz do Senhor, o que Deus nos diz nesse texto. E aí, posteriormente, passaremos à pregação de sua palavra. O versículo 13 diz assim: com Salomão já no trono. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão. Disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora, um só pedido te faço, não me rejeites. Ele disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher a Abisag, sunamita. Respondeu Betseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Betseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe. E ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque tu não recusarei. Disse ela: dê-se Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito hoje, morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai Davi. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, a tua palavra foi lida, ó Deus, e nós vemos nela, ó Deus, aquilo que aponta para o Rei Jesus, e como ele, em estabelecer o seu trono, destrói todos os seus inimigos. Ajuda-nos, Pai, a ver nesse texto que fala sobre juízo, sobre os inimigos do reino,
a ver, ó Pai, como o Senhor deseja que nós lutemos pela fé que nos foi entregue e pelo reino de Deus contra os seus inimigos. Assim abençoa-nos, ó Pai. Nós te pedimos isso pelo Rei e Mediador Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, se o tema do capítulo 1, de 2 Reis, ou melhor, de primeiro livro dos Reis, se o capítulo 1 do primeiro livro dos Reis tratou de quem seria o próximo rei, ou seja, da sucessão real, o capítulo de número 2 tem como tema a segurança desse reino. No capítulo 1 nós vimos a sucessão do reino. Quem sucederia Davi? Pois bem, Salomão. Agora nós veremos, a partir do capítulo 2, e é o tema central desse capítulo, a segurança desse reino, recém-estabelecido na pessoa de seu rei Salomão. Salomão agora tem como missão diante de Deus o fazer firme o seu reino. Isso nos é dito no versículo 12 do capítulo 2. Olha aí, o versículo, veja comigo, o versículo 12 do capítulo de número 2. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Ou seja, o que está tratando aqui este versículo? Sobre o estabelecimento do reino. Quem se assentou no trono, nós já sabemos. A pergunta agora é, ele fará firme o reino? Ele administrará bem o reino? Ele firmará o seu reino? Essa é a pergunta. Quando um presidente é eleito, ele está eleito, e nós antes dele ser eleito perguntamos, será quem o eleito? E agora, como eleito, nós perguntamos, ele administrará bem? Ele firmará a nação? Assim também no reino de Israel. Tanto que este tema de segurança, de fazer o reino firme, é o tema central da perícope, ou seja, do trecho que vai até o versículo 46. No versículo 46, nós vemos a mesma ideia do versículo 12 repetida. Olha o versículo 46 do capítulo de número 2. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sobre o domínio de Salomão. O que forma aqui é o que os teólogos chamam de um inclusio, um trecho que trata de um assunto, que começa com um versículo trazendo um princípio, aqui no caso a firmeza do reino, e termina com um versículo repetindo o mesmo princípio, o reino está firme. Então esse é o tema deste capítulo de número 2. E aqui, meus irmãos, nós vemos que depois de assumir o trono, Salomão precisava decidir o que faria aos homens que eram inimigos do reino. Lembram-se que Davi, nós vimos no último sermão, que Davi, antes de morrer, disse a seu filho, algumas coisas você tem que acertar. Eu não pude acertar em vida, e eu estou próximo de ser recolhido com o meu povo, com o povo de Deus. E você precisa acertar, Salomão. Você não pode permitir que Joabe desça a sepultura em paz. Você não pode permitir que Simei desça a sepultura em paz. E você tem que fazer bem aos filhos do homem que me tratou bem, aos filhos e aos descendentes de Barzilai. Então Salomão tem agora o dever como rei de proteger o reino dos seus inimigos. Percebam isso? Nós conseguimos perceber isso aqui? Ele tem dever de proteger o reino contra os seus inimigos. E essa é uma verdade para a igreja hoje. Pois Jesus Cristo disse, como é que um reino pode subsistir se os inimigos dele não forem derrotados? É por isso que Jesus Cristo, em toda a sua autoridade, amarrou Satanás, venceu Satanás, porque senão o reino de Deus não pode subsistir. Para que o reino se estabeleça, os inimigos têm que ser colocados debaixo dos pés de Cristo. E Paulo diz que é isso que ele está fazendo agora. Ele está reinando já agora, colocando seus inimigos por debaixo dos seus pés. Nós estamos numa guerra espiritual. A nossa guerra não é mais contra as carnes nem o sangue, como eram as guerras do antigo Israel. Embora eram guerras religiosas, mas envolviam batalhas físicas. E já não é mais a nossa realidade. Mas não quer dizer que nós não estamos numa batalha. A nossa batalha é contra principados e potestades, contra os servos de Satanás, contra aqueles que se introduzem sorrateiramente na igreja para ensinarem falsa doutrina, para corromperem a boa doutrina e prejudicarem a igreja de Cristo.
Por isso nós fomos chamados a batalhar juntos pela fé evangélica, para lutarmos o bom combate. Veja que o Novo Testamento, quando os apóstolos escrevem às igrejas, os escritores do Novo Testamento escrevem às igrejas, eles usam a linguagem bélica: lutai o bom combate, defendei a fé, vesti a armadura de Deus. Nós estamos numa batalha. É por isso que esses textos do Antigo Testamento, mesmo em um contexto diferente, nos falam tanto como princípios espirituais para hoje. A igreja é chamada, através de sua liderança e membros, a defender o reino de Deus, defender a sua igreja dos seus inimigos. No caso aqui, Salomão, dentro do seu contexto, ele precisa defender o reino de Deus entregue à descendência de Davi daqueles inimigos, dentro daquele contexto. Lembre-se que nós não devemos entender a lista que Davi dá a Salomão dos inimigos a serem executados como uma lista de morte. Alguns ignorantes, quando leem isso, acham que Salomão busca métodos brutais, como, por exemplo, os métodos de Maquiavel, ou o próprio Karl Marx, que via na violência ou na expressão violenta do Estado a submissão dos seus inimigos. Nada disso. Lembre-se aqui que Salomão era o rei ungido do Senhor. E ir contra o rei e o reino é ir contra Deus. Por isso Davi estava preocupado com isso. Davi não buscava vingança pessoal. Nós falamos no último domingo. Se Davi estivesse preocupado com vingança pessoal, ele tinha destruído Joabe e Simei no dia em que eles se rebelaram. Mas Davi os poupou. Mas preocupado com o reino de Deus, e com a administração do seu filho, Davi então lhe dá esta lista com esses inimigos, a princípio que deveriam ser de fato extirpados do reino, para que o reino prevalecesse, para que o reino se mantivesse. Esses homens eram rivais de Salomão, e como Salomão era o rei ungido de Deus, esses homens eram rivais de Deus. Lembre-se que é assim: aqueles que se levantam contra a igreja, se levantam contra o próprio Cristo, porque a igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. Quando alguém abusa da noiva, o noivo se ira. O noivo tem que defender a noiva. A cabeça defende o corpo para que ele não sofra. E assim Cristo faz com a igreja, e nós somos chamados a fazer, seguindo a sua liderança. Como um teólogo disse, a segurança do reino exige a eliminação de seus inimigos. O reino deve ser protegido daqueles que tentam destruí-lo e eliminá-lo. Mas antes de lidar com Joabe e Simei, como nós vimos na ordem de Davi a Salomão, Davi teve que lidar com um inimigo muito mais próximo, com seu meio-irmão, com seu próprio irmão, chamado Adonias. Nós vimos Adonias no início de 1 Reis, quando Adonias tenta usurpar o trono, sem a permissão de Deus e sem a permissão de Davi. E Salomão o poupou. Salomão e Davi o pouparam, ele deveria morrer, porque aquilo era um crime de alta traição. Tentar usurpar o trono, um golpe no trono de Israel. Mas Davi e Salomão tiveram misericórdia de Adonias. Ao invés de Adonias se dar por satisfeito, ele não fez isso. Ele era um homem orgulhoso, um homem que queria ter o que desejava a todo custo, mesmo que aquilo lhe custasse a própria vida, como acabaria lhe custando. Veja o que ele faz, Adonias. Versículo de número 13. Então, veio Adonias, então tendo Salomão se assentado no trono, estabelecido como rei, veio Adonias, filho de Agite, uma das mulheres de Davi, a Betseba, mãe de Salomão. Disse ela: é de paz a tua vinda? Meus irmãos, essa pergunta de Betseba, ela é mais do que lógica. Ela é mais do que justa. Lembrem-se, irmãos, que Adonias, quando dá o golpe, tentando tirar Salomão do trono, tentando reinar a toda custa, ele exclui tanto Salomão quanto Betseba da festa de convidados. Lembra-se que quando Adonias convida os homens para fazer a festa da sua autoproclamação como rei, ele exclui Isabela Pires, Bia, Paula, minha irmã querida, Carla e Gil. Ele exclui tanto Betseba quanto Salomão. Então ele assim, excluindo-os daquela festa, ele os trata como inimigos. Ele declara que eles são inimigos. Eu não quero vocês comigo. Vocês não farão parte do meu reino. E agora, quando Adonias vai a Betseba pergunta: é de paz a tua vinda? Porque você não quer o nosso bem. O que você veio fazer? Quais são suas intenções? E ele responde: é de paz.
A minha vida é de paz. Eu não quero problemas. E aí continua o texto. Versículo 14. E acrescentou Adonias: uma palavra tenho que dizer-te. E Betseba respondeu: pode falar, diga. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele recebeu. É interessante esse trecho de Adonias, que revela muita coisa, como nós veremos daqui a pouco, mas ele achava mesmo que o reino era dele. Talvez ele imaginasse que, por ser o filho mais velho, como ele era o primeiro filho mais velho vivo, os seus irmãos mais velhos que teriam lugar ao reino já tinham morrido, então ele era o mais velho vivo. Ele teria, de fato, direito ao trono, por ser o mais velho, primogênito vivo, digamos assim. Mas ele esqueceu que quem decide essas coisas não é a carne nem o sangue, é o Senhor. Ele até há de confessar no final aqui que o Senhor quis que Salomão reinasse, não ele. Mas aqui é falsa piedade. Ele quer colocar o Senhor nos negócios dele. Como nós podemos fazer se Deus nos guardar? Nós, ao darmos ar de piedade aos desejos que estão contra Deus, colocamos o Senhor nisso. O Senhor está abençoando. E o que nós estamos fazendo é claramente contrário ao que Ele ordenou. E a gente fica hipocritamente dizendo: mas olha, se Deus quiser, eu tenho orado muito a Deus. Mas como? O que você está fazendo é contra a palavra dele. Não, mas Ele vai abençoar, Ele vai dar um jeito. Isso aqui é falsa piedade. E ele diz, então, que o reino era dele. Mas ele continua dizendo assim, que todo Israel esperava que ele reinasse. Mentira dele, de Adonias. Não era todo Israel que estava com ele. Era uma parte de Israel. Mas vocês se lembram que o profeta não estava com ele, Natã. O sacerdote Zadok não estava com ele. O chefe da guarda pessoal de Davi não estava com ele. Não era todo Israel que estava com ele. Então ele força aqui. Ele quer valer a sua tese. E corrompe os dados, os fatos. E aí continua, dizendo: ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Isso é verdade. E é a última verdade, aquela que estabelece tudo. Não é a carne nem o sangue que nos faz prosperar e nos firma em um status. É antes a graça de Deus. É antes de tudo a graça de Deus. Nós podemos ser dotados de inteligência, isso é um dom de Deus. Nós podemos ter muitas habilidades, isso vem de Deus. Mas isso não quer dizer que nós teremos progresso em nossa vida. Depende tudo da graça de Deus. Você sabe que a história está cheia de pessoas que tinham tudo para serem pessoas abençoadas e desperdiçaram a vida. Você sabe disso. Não é questão só de ter todos os dons. De tudo estar favorável. É antes, acima de tudo, a graça de Deus. Quantas pessoas tinham tudo, toda a promessa de serem algo, e um fato da providência, um acontecimento mudou toda a sua carreira. Então, antes de tudo, é o Senhor que decide. E Adonias reconhece isso. Mas em último lugar. E aí o texto continua. Versículo de número 16, Adonias continua a dizer a Betseba: agora, um só pedido te faço, não me rejeites. Ela disse, fala. Aqui a ideia que vai ficar claro no versículo 17 é que Adonias vai a Betseba porque ele sabe que indo a Betseba ele tem uma forte inclinação da mãe em junto ao filho ser favorável a Adonias e o filho ouvir o pedido de Adonias porque é a mãe que faz. Então Adonias não vai direto a Salomão. Estrategicamente ele vai à mãe, Betseba, porque ele sabe que um filho é inclinado a atender o pedido da mãe. Tanto que vocês se lembram que no texto diz que tendo a Betseba chegado a Salomão dizendo que tinha um pedido, a Salomão previamente, antes de saber o que era, disse, pede e eu não recusarei. Porque o filho é inclinado a satisfazer os desejos de sua mãe. O que Salomão, por fim, não fará. Graças a Deus, ele não fará. Porque acima da mãe dele está o Senhor e o reino dele. E ele entendeu como todos nós devemos entender. Acima dos nossos parentes está o Senhor. Amarás o Senhor sobre todas as coisas. E Jesus diz, quem amar mais pai, mãe, irmão, irmã do que a mim, não é digno de mim. Nós amamos nossos parentes. Nós oramos por eles. E fazemos aquilo que Deus permite que façamos em prol do benefício, do bem-estar deles. Mas não mais do que a Deus. Pelo menos não deveríamos. E Salomão entendeu isso muito bem. E ele é um homem pecador como eu e você. Mas o Espírito de Deus fez ele ter sabedoria também nisso. Mas nós veremos isso lá quando chegar a hora. Mas Adonias crê que falando por Betseba, ou por meio dela,
Salomão lhe atenderá. Então por isso que ele vai a Betseba. Tanto que ele diz aqui no versículo 17, ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará. Então ele sabe que o apelo da mãe é de grande força ao filho. E é possível que o filho não recuse o pedido da mãe. E aí ele continua, pede a ele que me dê por mulher a Abisag, sunamita. Irmãos, isso pode parecer um pedido inocente, um pedido que não custaria nada a Davi, ou melhor, a Salomão. Salomão tinha concubinas, 1000, tinha muitas concubinas, muitas mulheres no seu harém. Custava dar uma a Adonias? Ele nem mais quer o reino, poderia argumentar alguém. Ele já abriu mão do reino. Ele diz aqui, olha, eu entendi que embora o reino fosse meu, o Senhor o deu a Salomão. Eu não quero mais o reino. Eu entendo isso. Eu só quero Abisag. Custa me dar uma mulher das tuas muitas mulheres, Salomão? Uma mulher só. Parece um pedido inocente, pouca coisa. Parece até e pode soar justo. Afinal, ele era um filho de rei também. Qual o problema ele ter uma das mulheres do rei? Mas isso revela muito mais do que nós, a princípio, podemos ver superficialmente. Vamos olhar com mais calma o que as palavras de Adonias, a Betseba. Vamos olhar com mais calma. Primeiro, essas palavras demonstram ressentimento. Ele é uma pessoa ressentida. Ele não aceita o que Deus, na sua providência, está fazendo com ele. Ele diz assim, este reino era meu. Quando alguém fala isso, é porque não está muito satisfeito com o que aconteceu. Isso era meu. E foi o Senhor que me tirou e deu a Salomão. Mas por direito, era meu. Eu tenho que lembrar isso. Isso era meu. Quando as pessoas lembram o passado, geralmente é que isso não está bem resolvido. Já perceberam isso? Quando alguém vive lembrando o passado, é que geralmente aquilo não está bem resolvido. Quando está bem resolvido, aquilo fica lá. Mas quando se traz aquilo, é como um marido que não perdoa a esposa. E fica lembrando o que há anos ela disse que o magoou. Ou vice-versa. Não é verdade? Isso não estava bem resolvido para Adonias. O reino era meu. Eu não esqueci disso. Eu me assentei no trono. E me tiraram de lá. Isso mostra o ressentimento de Adonias. Adonias não estava feliz com os caminhos que Deus havia providenciado para ele. Porque nós sabemos que tudo acontece na nossa vida, acontece porque Deus quer que aconteça. Tudo que acontece, Coraci, Diácono Luiz querido, Graça, minha irmã Elidinai, tudo que acontece, as coisas boas e as coisas que nós achamos que são ruins, é Deus que providencia. Então nós devemos estar satisfeitos com o caminho nos quais ele tem nos guiado. Mas Adonias não estava assim. Ele não aceitava. O reino era meu. Eu não aceito esse caminho. O reino era meu. Agora veja, as palavras dele demonstram mais ainda. Demonstram insatisfação. Não só ressentimento, mas insatisfação. Ele diz assim, eu mereço coisa melhor. Irmãos, pensem comigo aqui, Cida, Caio, querido Valdir, Valéria, Jessé. Pensem comigo. Adonias era digno de morte. Um crime de alta traição com relação ao trono. Ele tentou usurpar o trono sem que Deus houvesse dado e sem a permissão do rei Davi. Era um crime de alta traição, ele merecia a morte, mas ele não foi morto. Ele deveria se satisfazer com isso, não fato, irmãos, na verdade, ele deveria estar feliz mais do que grato que ele não morreu. Mas não. Homens ímpios sempre acham que merecem o melhor. É como criminosos que sempre acham que estão cumprindo pena mais do que eles merecem. Se alguém visita a cadeia, você ouvirá sempre isso. Olha, eu não mereço isso aqui. Eu não mereço. Nós sempre achamos que merecemos mais. E, na verdade, nós não merecemos nada. Esse é um dos problemas sérios da humanidade, dos homens. É que eles acham que sempre merecem mais. Que eles são pessoas boas. E que eles não são tratados como eles merecem. Que Deus não nos deu o que eles mereciam. E mostra que Adonias, a insatisfação, já era para ele se satisfazer com a misericórdia de Salomão e de Davi, mas ele deseja mais. Ele quer uma das concubinas do rei. Ele acha que merece isso. Qualquer pessoa sábia no lugar de Adonias ficaria calado
no lugar onde ele morava e não levantaria sequer a voz nunca mais para não se lembrar do que ele fizera. Qualquer pessoa sábia, Carlos, querido diácono, Jonathan, qualquer pessoa sábia ficaria em silêncio para que não se lembrasse do que ele fez antigamente. Mas este homem deseja o poder. Este homem acha que merece mais. Por fim, as suas palavras demonstram orgulho. Como eu disse, ele achava que era merecedor de sorte melhor. Ele havia perdido o reino, tudo bem. Mas o que ele ganharia? Ele esperava e exigia algum tipo de compensação. Isso tem a ver com orgulho. Eu sou bom, eu preciso de mais, eu mereço mais. Então veja, ele demonstra em suas palavras ressentimento, insatisfação com o que Deus já havia dado a ele, ou seja, ter poupado a vida dele de uma autotraição, de morte por conta de autotraição, e orgulho ele demonstra também. E aí vamos ao pedido. Por que Abisag? Vocês se lembram que no capítulo 1, a Abisag é aquela concubina que seria meio que uma esposa de Davi, mas não tanto uma esposa como uma enfermeira de Davi. Lembram-se que ele estava à beira da morte, não se levantava, não se aquecia, lembram-se? E aí eles procuram uma mulher linda, bonita no reino, que é Abisag, para ser a companheira de Davi. Mas o texto diz que Davi não a conheceu intimamente. Ele não teve relação com ela. Então daí ela não se tornou de fato a esposa de Davi, mas ela funcionava mais como uma enfermeira, uma cuidadora da velhice de Davi. E esta Abisag, ela era a mulher que viveu com Davi os últimos anos, ali na presença do rei. Nós não devemos esquecer que naquele tempo, naquele contexto, ter a mulher do rei, tomar a mulher do rei, era como reivindicar o trono. Vocês se lembram de Absalão? Quando Absalão dá o golpe no seu pai, Davi, o filho de Davi, Absalão, quer tomar o trono dele, Davi foge, lembram-se? O que Absalão faz imediatamente? Ele vai a um dos telhados do palácio e se deita em plena luz com as concubinas do pai dele. O que ele está dizendo ao povo que está vendo? Eu sou o rei, porque as mulheres do rei são minhas. Tomar a mulher do rei significa reivindicar o trono. Eu desejo ser rei. Aliás, poder e sexo são coisas que andam juntas e que tentam aos homens. Poder e sexo. É claro que ele desejava Abisag porque ela deveria ser linda, como a Bíblia diz. Mas há mais no pedido dele do que parece ter. Ele não queria só uma mulher bela. Ele queria ser associado ao trono, tendo uma mulher do rei como sua companheira. Então, meus irmãos, aqui nós vamos para uma aplicação poderosa sobre essa primeira parte. Nós vimos que Adonias era alguém ressentido. E é fácil nos ressentirmos com os caminhos de Deus, não é verdade? Muitas vezes nós ficamos insatisfeitos como Deus tem conduzido a nossa vida. Nós achamos sempre que merecemos mais. Quando sofremos um revés financeiro, quando temos dificuldade relacionada à saúde, ou algum relacionamento fracassado, ao invés de acreditarmos que a misericórdia de Cristo é suficiente, que nós temos em Cristo mais, muito mais do que merecemos, nós exigimos algo mais. Nós achamos que somos merecedores de mais, quando não merecemos nada. Nós dizemos, eu mereço isso. E então tentamos nos apoderar daquilo que Deus não nos deu, porque achamos que somos merecedores. Procuramos encontrar uma maneira de ter aquilo que queremos. Todas as coisas estão nos encaminhando para outro lado. A providência está nos separando e nos colocando distante daquilo que queremos, mas nós não aceitamos isso. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. Assim como Adonias, muitas vezes somos tentados a viver insatisfeitos, a viver ressentidos com a maneira pela qual Deus está nos governando os nossos caminhos, tornando-nos assim culpados do mesmo pecado que vemos em Adonias. Muitas pessoas se recusam a desistir da mesma coisa que Adonias exigiu, a sua satisfação, aquele poder que ele tanto desejava e que Deus não deu. Às vezes isso pode ser para você e para mim prazeres sexuais ilícitos. Em sua palavra, Deus os proíbe. Mas você acha que merece mais. Talvez você ache que o seu casamento não lhe deu o suficiente. Afinal, você é um homem tão destacado.
Você é um homem com tantas virtudes. Talvez você mereça mais. Aliás, você é uma mulher tão bonita. Por que você não pode ter relações sexuais antes do casamento? Você merece mais. Você tem se dedicado tanto a Deus. Por que as pessoas não podem bater palma para você? Você merece mais. Aliás, não é assim, não é o motivo de muitas pessoas não ficarem em igrejas, porque chegam em uma igreja e querem logo se destacar. Quando a igreja é prudente e espera para conhecer aquela pessoa melhor, aquela pessoa antes disso se vai. Porque ela quer o que quer agora. Ela não quer esperar ninguém dar. Ela quer agora. E se não tiver agora, ela muda de igreja. Como quem muda de roupa. Nós somos assim também, irmão, se Deus não nos guardar. Nós somos ressentidos. E muitas vezes nos satisfazemos nos caminhos de Deus para nós. Às vezes você é solteiro ou solteira, está esperando um namorado e Deus não lhe dá. Você sabe que tem que esperar isso da mão do Senhor. Você sabe que a pessoa que Deus quer lhe dar, e se assim desejar, será uma pessoa de dentro do povo dele. Mas você está cansado de esperar. E as coisas não acontecem. E você decidiu fazer por conta própria. Você decidiu namorar alguém do seu trabalho, da sua faculdade, do seu relacionamento, mesmo que essa pessoa não conheça o Senhor. Mas você decidiu. Porque você quer fazer as coisas segundo a sua vontade. Você não vai se dar à agenda de Deus. Talvez eu e você tenhamos mais de Adonias do que nós pensamos. E não se engane, nós somos tentados igualmente nessas coisas, tanto eu quanto vocês. A tentação que vem a todos nós, querer colocar a nossa agenda a todo custo e ficarmos ressentidos com o que Deus faz. Os nossos desejos, então, eu pergunto, estão a favor do reino de Cristo e dele ou contra ele? O desejo de Adonias estava contra o reino. Era o que ele queria, mas não era a vontade do Senhor. Quais são os nossos desejos? O que nós queremos? Está segundo a vontade de Deus ou contra ela? Essa é a pergunta que nós temos que fazer e tem que ser respondida. Vamos continuar o texto? Versículo 18. Respondeu Betseba ao pedido de Adonias. Vamos lá? Leiamos o versículo 18, por favor, irmãos. Me ajudem aí. Respondeu Betseba. Irmãos, nós não sabemos por que Betseba concordou. O texto não diz. Talvez ela ficasse sensível a Adonias. Talvez ela imaginasse que ele teria sofrido muito já. Talvez ela imaginasse que aquele pedido não era um pedido tão grave, tão sério. Mas talvez ela conhecesse Salomão e saberia como Salomão responderia ao pedido. O fato é que a Bíblia não diz o porquê que ela atendeu, por que ela consentiu em falar a Salomão sobre o pedido de Adonias. O fato é que ela o fez. Veja aí, versículo 19. Foi, pois, Betseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe. E ela se assentou à sua mão direita. O que acontece aqui, meus irmãos? É nada mais, nada menos do que o protocolo real. Uma vez que o rei era morto, agora o filho que reina dá direitos à mãe de participar do seu governo. Então Betseba, agora que o rei é morto, ela tem voz dentro do governo de Salomão. Não é ela que reina, é Salomão que reina. Mas Salomão, respeitosamente, trata a sua mãe com honra, que era um protocolo real da época. É o que nós vemos aqui, se inclinar, colocar uma cadeira para que ela sente. Então assim, Salomão está tratando a sua mãe com honra, como todo filho deve fazer. É filho, honra teu pai e a tua mãe. Salomão está fazendo isso. E aí veja, versículo de número 20. Então disse ela, só um pequeno pedido te faço, não mo rejeites. Aqui, talvez o texto, o escritor de 1 Reis, está nos dando uma ideia do que passava-se provavelmente no coração de Betseba. Talvez ela entendesse mesmo que o que Adonias está pedindo não era tão sério assim. Talvez ela não tenha percebido ainda o que Salomão vai perceber. Talvez ela, por ser sensível, por ser mãe, talvez ela não tenha visto maldades em Adonias. Mas Salomão verá, corretamente. Olha só o texto.
Então disse o rei a ela: pede, minha mãe, porque tu não recusarei. É interessante isso, né, Vitor? Porque a ideia aqui é Ana e a Bia e Sofia. A ideia aqui é que o rei promete não recusar a Nathalie, o pedido que a sua mãe lhe faria. Só que ele vai recusar. Ele promete algo, mas não cumpre nesse sentido. E é interessante o que os nossos símbolos de fé falam sobre juramentos e promessas. Às vezes alguém jura algo ou promete algo, sem pensar muito bem no que jurou ou prometeu. Mas a Bíblia diz que se nós juramos algo ou prometemos algo que vai contra o Senhor, se Deus nos der a graça de percebermos isso antes de cumprir o juramento ou a promessa, nós podemos e não só podemos, como devemos voltar atrás. Isso aqui é interessante. Você já conversou com alguém que não é crente e que você está evangelizando e que você diz que essa pessoa precisa crer em Jesus, só que a pessoa argumenta assim, eu já conversei com pessoas assim, argumenta assim, eu não vou poder crer nesse Cristo porque eu prometi a meu pai, que era um ateu, que eu jamais creria em Jesus. E eu prometi isso no leito de morte dele. E eu tenho que ser fiel ao que eu prometi. Por que nós temos a certeza que esse tipo de juramento pode ser quebrado? Porque Deus é maior do que o pai de qualquer pessoa. A vontade de Deus é mais soberana do que qualquer outra vontade. Tendo eu prometido a alguém algo que vai contrário a Deus, e tendo eu tomado ciência disso, Deus me diz, você pode e deve se arrepender do juramento ou da promessa. Você não está obrigado a ser fiel a homem algum, se o que você prometeu ou jurou está contra Deus. A sua obrigação é ser fiel a quem? A Deus, e não a homem algum. Então não tenha receio de, tendo feito uma promessa ou um juramento, e pela palavra de Deus ter sido convencido pelo Espírito que aquilo que você prometeu ou jurou está contra o Senhor, de voltar atrás. Volte enquanto há tempo, você não precisa cumprir. Agora, óbvio, irmãos, se eu e você prometemos algo e juramos algo que está de acordo com a vontade de Deus, então cumpramos. Se a sua palavra sim, sim, não, não. E um princípio maior ainda, pense bem antes de jurar e prometer. Pense bem. Veja se o que você vai prometer está de acordo com a palavra de Deus. Ok? Salomão prometeu à sua mãe que não recusaria o pedido dela, mas quando ele percebeu que o reino de Deus estava em jogo, ele não teve dúvida. Ele não duvidou. Ele voltou atrás. Ele disse não, como nós veremos aqui. Veja só o versículo de número 21. Disse ela vai revelar o pedido. Desse Abisag a sunamita a Adonias, teu irmão, por mulher. Infelizmente, há um teólogo, diz aqui a essa altura do texto, comentando o texto, presbítero Otto e diácono Fabiano, e querido João, e Roberto querido, diz um teólogo assim, infelizmente, Betseba levou a sério o pedido de Adonias. Né? Infelizmente. Era bom que ela tivesse voltado atrás, né? O bom para ele, né? Seria bom para ele que ela não tivesse levado a sério. Mas ela cumpriu o que ele estabeleceu com ela. Deixa eu lhes falar uma coisa. A gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, com o que a gente deseja. Pode ser que aconteça. Graças a Deus, nem tudo que a gente deseja e quer acontece. Graças a Deus, né? Não é verdade? Quantas vezes você desejou algo que depois você pensou bem e falou, graças a Deus isso não aconteceu. Graças a Deus porque eu desejei mal. Eu quis mal. Cuidado com o que eu e você desejamos, porque pode ser que aconteça. Então, veja bem quais são os seus desejos. Pense bem antes de falá-los, antes de expressá-los. Ok? Betseba cumpre o acerto e o acordo com Adonias e fala o que Adonias queria da parte de Salomão. E o que Salomão responde? Olha aí, versículo 22. Vamos ver juntos? Então respondeu o rei Salomão: hoje queres avisar que a sunamita para Adonias, pede também para ele o reino, porque é o irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Fico imaginando aqui que Salomão, depois de ter ouvido o pedido da sua mãe, disse assim, olha mãe, a senhora agiu aí como amigo da onça, né? Esse pedido não, né? Esse não. Ou seja, pensei que a senhora queria o meu bem, e o bem do reino. Mas pedir isso a Adonias? Aí não, mãe.
esse pedido coloca em jogo o reino. Talvez a senhora não tenha percebido. Quem dera Adão tivesse respondido como Salomão. Quando Eva disse a ele, toma do fruto. E ele tivesse dito, isso não. Isso não. Quem dera Abraão tivesse dito a Sara, quando ela ofereceu a serva Agar, para ele ter um filho com ela, e não esperar naquilo que Deus havia prometido. Quem dera Abraão tivesse dito a Sara, isso não. Isso eu não concederei. Não haveria a guerra que há hoje no Oriente. Não haveria todas as mortes que nós vemos lá. Porque nós sabemos que aquele combate nasceu do confronto de Ismael contra a descendência de Isaac. O mundo islâmico, que vem de Ismael, contra os judeus, descendentes de Isaac. Se Abraão tivesse dito não a Sara, não haveria nada disso. E ainda mais, se Adão tivesse dito não à sua mulher, nós não teríamos nascido em pecado. Veja o que eu quero dizer. Importa obedecer a Deus que os homens, mesmo que este homem seja a sua própria mãe, mesmo que seja o seu próprio pai. Veja, eu não conheço o seu pai e a sua mãe, nem você conhece o meu pai e a minha mãe. Alguns já viram aqui meu pai, mas uma coisa é viver com ele. Assim como eu também não convivo com os pais de vocês. Alguns já foram levados para a glória, outros ainda estão com vocês. Mas às vezes nossos pais, eles obviamente têm o dever de nos dar bons conselhos, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim, filhos. Nem sempre. É abençoado o filho que tem no pai bons conselhos, e na mãe também. Mas nem sempre é assim. E outra coisa, meus filhos queridos aqui, não se revoltem com seus pais, nem se levantem contra eles, porque em alguma vez eles vos deram um conselho não tão bom. Afinal, seus pais são tão pecadores quanto vocês. Então tenham paciência, assim como Deus tem com vocês, filhos. Tenham paciência com seus pais. Eles também são pecadores redimidos, que estão sendo aperfeiçoados. Nenhum pai é perfeito, como nenhum filho é. Se seus pais falham em te liderar, vocês falham em obedecê-los. 0-0. Então submeta-se ao seu pai. Ame o seu pai e a sua mãe. Ele quer o melhor para você. Saiba disso. Ninguém quer o melhor para você aqui na terra, depois de Cristo, do que o seu pai e a sua mãe. Ninguém deseja mais o seu bem do que o seu pai e a sua mãe. Nenhum colega da escola desejará o seu bem mais do que o seu pai e a sua mãe. Lembre-se disso. Portanto, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias que o Senhor teu Deus te dá na face da terra. Quer viver bem? Ouça teu pai e a tua mãe. Mas e se o seu pai e tua mãe forem contra a vontade de Deus? Aí você deve respeitosamente dizer, não, pai, não, mãe, nisso não. Como Salomão falou com Betseba. Não, mãe. Você não entendeu o que está acontecendo. Talvez a senhora não tenha percebido. Adonias não quer só Abisag. Ele quer o reino, mãe. E como a senhora pode me pedir que eu atenda isso? Então, se eu for atender ao pedido de Adonias, dando a ele a Abisag, então também que se dê o reino a Abiatar e a Joabe. Porque não estão eles também acertados com Adonias? Não acompanharam Adonias no golpe, mãe, que tentaram contra o trono e contra o reino de Deus, em se estabelecerem contra a vontade de Deus e contra meu pai Davi no trono? E a senhora pede agora que eu dê uma das mulheres do rei, uma das concubinas do rei, aquela que ficou com ele no final de sua vida, que foi conhecida como a última esposa do rei. Adonias, mãe, ele está reivindicando o trono e a senhora não percebe. Eu não farei isso, mãe. E assim ele foi fiel a Deus. Ele percebeu que o pedido de Adonias não era um pedido singelo, nem simples, mas um pedido complexo. Deixa eu lhes falar uma coisa, irmãos. Satanás, ele não entra na igreja quebrando a porta, por assim dizer. Ele entra sorrateiramente. Ele entra com pequenas coisas. Tem um ditado americano, eu acho que é americano, norte-americano, que diz que o diabo está nos detalhes. Isso é um ditado que nesse caso é verdadeiro. O diabo está nos detalhes. Nos detalhes. Lembra quando ele tentou a Eva? Ele não chegou lá empurrando a maçã na boca dela. Ele chegou dizendo, o que foi que Deus disse? Vamos conversar sobre teologia. O que Deus disse? Eu quero saber o que o Senhor falou. Falou para não comermos nem tocarmos.
Ele disse que vocês morreriam? Sim. Mas acho que ele exagerou. Vocês não morrerão. Talvez aconteça algo com vocês, mas morte. Talvez vocês sejam como ele, fiquem como ele. E talvez ele inveje vocês por isso. Quem sabe vocês não se tornaram como Deus? Veja, meus irmãos, os piores inimigos da igreja estão dentro da igreja, não fora dela. As pessoas que estão fora estão pouco se lixando, não querem saber de igreja. Os piores inimigos estão dentro da igreja, são os falsos. Por quem Paulo foi perseguido? Por quem Paulo foi mais perseguido? Pelos líderes judaizantes, gente, religiosos. Não foi pelo mundo pagão. Os gentios não saíram atrás de Paulo. Não ficavam caçando ele de cidade em cidade. Quem fazia isso? Os líderes judeus. Era o povo que se achava religioso. É por eles que Paulo é perseguido. Quem se levantou contra Cristo? Olha, os líderes religiosos. Eles é que queriam matá-lo. Portanto, irmãos, estejamos atentos e vigilantes e orando ao Senhor. Não quer dizer que Deus tenha abençoado a nossa igreja, que as coisas não podem mudar se nós não buscarmos a Deus e vigiarmos. Estejam sempre vigilantes. É nos pedidos sutis, nas mudanças sutis. Uma coisa aqui, qual o problema? Atende a pessoa. Olha, mas não está na Bíblia. Mas atende. Vai criar uma questão, atenção, gente. O que custa? Ai, todo esse negócio de não pode, não pode, não pode. Chega. Só dessa vez. E o diabo encontra a brecha que ele queria. Veja. Por isso que Paulo diz, vocês devem estar vigilantes sempre. E aí eu passo para a aplicação, meus irmãos. Mas não antes, sem passar pelo versículo 23 a 25. Olha aí. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Deixa eu lhes falar. Se os inimigos, os piores inimigos da igreja estão dentro da igreja, podem estar dentro da igreja, o seu pior inimigo, um dos seus piores inimigos, seu, individualmente, é a sua língua. É a sua língua. Salomão diz assim, faça o Senhor o que ele quiser comigo. A ideia aqui é um juramento diante do Senhor, o Senhor me destrua, que ele me amaldiçoe se Adonias não estiver morto hoje. Que o Senhor faça o que quiser comigo se Adonias permanecer vivo hoje. Porque ele falou contra a própria vida. Ele falou contra a vida dele. Lembra do que Tiago disse? Eu vou nos lembrar aqui. Nossas irmãs da SAF lembram, se não? Você está ajudando Tiago. Olha só. Ora, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade aqui dentro. Um mundo de iniquidade aqui dentro. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, mas contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Sabe uma das coisas que nós devemos orar mais a Deus? Senhor, guarda minha língua. Senhor, coloca uma guarda aqui dentro, fecha minha boca. Que eu só abra para falar o que edifica, aquilo que é justo. Oh Deus, é tão difícil ficar calado, irmãos. É tão difícil ficar calado. A gente já viu que a gente sempre acha que tem que falar alguma coisa? A gente sempre acha que tem que falar alguma coisa. Ainda mais nesse tempo de redes sociais, todo mundo tem que dar opinião de alguma coisa. Acontece alguma coisa, eu tenho que ser o primeiro. Eu não sei nem o que está acontecendo, mas eu tenho que ser o primeiro a falar. Então eu acho isso. Aí depois o fato se mostra o contrário. E aí eu não apareço, obviamente, para me retratar, claro. Aí eu apago o post. Mas não é verdade. Nós estamos sempre ávidos para falar algo, para fazer um juízo de alguma coisa que nós não temos ideia do que está acontecendo. Eu e você somos assim por inclinação da nossa natureza má, do velho homem que ainda, apesar de redimidos, habita em nós. Então peçamos ao Senhor, todos nós, Senhor, que eu fale menos e ouça mais, ó Deus. Me ajuda a ouvir mais. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quantas confusões na igreja acontecem por causa da língua, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém disse do outro alguma coisa. Quantas confusões. Por isso que a Bíblia diz, a língua é fogo, ela coloca em risco toda a existência humana. Vocês não veem aí os políticos que por causa de um WhatsApp, por causa de uma mensagem que foi desviada, perdem o seu status, são caçados. Nós vimos isso há pouco tempo, por causa da língua. Esse órgão tão pequeno,
que promove tanta desgraça, tanto caos. Pronto para ouvir. Sim, podemos falar, mas pensemos antes, tardios para falar, tardios mais ainda para se irar. Mas aí veja, versículo 24. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e veio assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu, ou seja, o qual o matou, foi contra ele, de sorte que morreu. É interessante que nesse contexto, o rei não precisava mandar um aviso prévio. Até porque seria engraçado, né? Um aviso prévio, ó, estão indo aí para te matar, viu? Fica fufo, né? O enviado do rei chegava lá e matava, executava. Tinha aviso prévio. A vontade do rei era absoluta. O rei quis acontecer. Então, Benaia, que era o comandante da guarda real, foi até Adonias e o matou. Matou o filho de Davi, Adonias, e o meio-irmão de Salomão. Mas que ele estava contra Deus, lembra? O princípio aqui é quem está contra Deus será destruído. Não adianta quem é, não importa quem é. Se é meu parente, se sou eu mesmo, se é pastor, se é presbítero, se é diácono, não importa isso. Importa que será destruído quem está contra Deus. Deus o destruirá. Lembra que ir contra o rei é ir contra o reino. Lembra que ir contra o reino é ir contra o rei. E o rei do reino é Deus. Ir contra Salomão é ir contra Deus, ok? Por isso ele é executado sem piedade. Salomão entende muito bem isso. Quisera Adonias tivesse ficado quieto no seu canto, humildemente, reconhecido a graça que lhe foi dada. Mas ele queria mais, não? Teve mais do que esperava. A morte o encontrou. Assim os homens também que querem mais, além daquilo que Deus lhes dá, que Deus permite, eles encontrarão a morte. Não é assim? Quando o homem quer ter mais de uma mulher, tendo a sua esposa, o que ele vai encontrar? A morte. São doenças, vexame, vergonha. Quando o homem quer mais dinheiro do que o trabalho lícito lhe dá, o que ele encontrará? Morte, vergonha, dor. Tudo isso encontrará aqueles que querem mais do que Deus lhes deu, aquilo que é lícito e Deus permite. Esse é o princípio que está aqui. Adonias queria mais. Pois bem, ele encontrou mais do que ele esperava. Mas eu termino com a seguinte aplicação, esse ponto de Adonias aqui. Salomão não hesitou em defender o reino. A questão lá não é vingança pessoal. Até porque Adonias estava vivo. Não foi Salomão que foi lá matá-lo. Ele é que veio na insatisfação dele, no orgulho dele, na murmuração dele, pedir mais do que ele deveria ser dado. E então, ele se expôs à morte. Certo? Ele tinha que ficar quieto no canto dele, calado, agradecendo a bênção de não ter sido exterminado. Mas ele quis mais, ele era orgulhoso demais para ficar assim. E acabou onde acabou. Então não é vingança pessoal. Salomão estava defendendo o reino de um novo levante. Ele percebeu na atitude de Adonias que ele queria o reino. Pois bem, a igreja precisa ser defendida também dos inimigos, como a gente falou, dos sorrateiros inimigos. Todavia, através de outros métodos, claro, né, irmãos? O contexto do Antigo Testamento não é o nosso contexto. Nós não vamos sair exterminando inimigos aí. E a ordem não é essa. Nossa batalha é outra, espiritual, e nossas armas são outras. A Bíblia diz assim, Paulo vai dizer assim aos presbíteros de Éfeso: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Segundo Pedro, a igreja tem os seus inimigos que vivem infiltrados também. Adonias era um inimigo infiltrado, por isso eu estou citando esse texto. Adonias estava debaixo do reino, e mesmo assim estava contra o reino. E Pedro diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, Paulo vai dizer, melhor dizendo, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo vai dizer isso em Filipenses, dizendo assim: andam no meio de vós pessoas que eu já disse a vocês, chorando, que eles são inimigos da cruz. É porque a ideia de que lá aos Filipenses, os irmãos lá demoravam para reconhecer alguém como inimigo da cruz. Achavam que todo mundo estava na igreja, era justo. E Paulo diz: eu já falei para vocês, chorando, que embora eles estejam na igreja, eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, veja
que os inimigos surgem dentro da igreja. E também, Paulo continua dizendo a Tito o seguinte: porque existem muitos insubordinados, pauladores e frívolos e enganadores, especialmente os religiosos da circuncisão ou os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Olha a batalha aqui. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. É interessante que Adonias também era ganancioso. Aí esses homens também têm torpe ganância. Mas eles demonstram exercendo falsa doutrina e querendo a preeminência dentro da igreja de Cristo. E Paulo termina dizendo aos Coríntios o seguinte: não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento. É o que Salomão fez. Ele extirpou o fermento. No caso, Adonias. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pouquinho só. Paulo não disse que é muito. Ele disse um pouco de fermento. Um pedido pequeno de Adonias poderia colocar o reino num caos, numa guerra civil. Salomão percebeu o que Paulo percebeu para a igreja. É o mesmo princípio. Um pouco da estratégia de Satanás prejudica o corpo todo, coloca o reino todo em perigo. Então nós temos que ser vigilantes e firmes contra o pequeno erro, antes que ele se torne grande. E aí quando eu e você quisermos resolver, já não tem como, porque ele é grande demais. Então, como diz o ditado verdadeiro, o adágio, corte o mal pela raiz, antes que ele cresça e se torne muito grande. Então, se na sua casa, na sua família, você vê alguém se comportando não biblicamente, você que é pai e mãe, corte o mal pela raiz, antes que crie raízes. E na hora que você for arrancar, é diferente você arrancar uma mudinha do chão e arrancar a tora de uma árvore. O estrago que fica da tora é maior. Você tem que exercitar maior força. Vai te custar mais sofrimento do que tirar uma coisa que está começando. Tira a coisa quando está começando. Porque se você deixar, ela vai criar raízes e na hora de você tratar, vai ser doloroso. Se puder tratar. Se tiver como. Que é outra pergunta. O texto termina aqui, dizendo, e nós vamos caminhando para o final, dizendo que Salomão resolveu o caso de Adonias. Mas Salomão diz assim: eu tenho que resolver o caso de Abiatar, também sacerdote, porque Abiatar se juntou a Adonias. Eu tenho que resolver esse caso também. É o que ele vai fazer nos versículos finais aqui. Olha aí, vamos ver juntos, 26 e 27, aí nós terminamos? Leiamos. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei: vai para Anatote, para teus campos, porém não te mandarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai, expulsou o Salomão da minha casa, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli. Irmãos, havia dois meios que um rei poderia se valer deles para tratar inimigos. Ou a pena de morte, como é o caso de Adonias, ou o banimento, como é o caso de Abiatar, o sacerdote. Em Adonias, Salomão aplica a pena de morte. No caso de Abiatar, o sacerdote, banimento. Ele bane Abiatar de Jerusalém para Anatote. O texto é muito, muito poderoso, porque diz assim: vai para Anatote, diz Salomão a Abiatar, porque és homem digno de morte. Veja, o que você fez quando você se juntou a Adonias para tomar o trono é digno de morte, é um crime de alta traição. Você merecia morrer, mas eu não vou te matar hoje. É interessante que no hoje há misericórdia e ameaça, né? Eu não vou te matar hoje. Então é misericórdia e ameaça. Aproveita a misericórdia. Hoje você não vai morrer, mas se você fizer algo como Adonias fez, sem reconhecer a misericórdia que eu tive com ele, você vai morrer. Pode não ser hoje, mas você vai morrer. Então vê como você anda a partir de hoje. Eu não vou te matar hoje. Então na misericórdia há uma advertência, há uma ameaça. Deus nos salvou, mas para que nós vivamos em santidade, não para vivermos em pecado, porque se nós vivemos em pecado, há ameaças. Então isso aqui é um princípio poderoso para nós também. Como Salomão fala a Abiatar, o sacerdote. E Salomão decide não matá-lo e bani-lo por duas coisas, duas razões. Primeiro é porque ele era um sacerdote.
E ele serviu diante do Senhor. E isso há de ser considerado. Segundo, é que quando Davi passou por apertos como rei, Abiatar o ajudou. Ele teve as aflições de Davi. Então, Salomão, no seu juízo, mostrando sabedoria já, ele olha o todo. Lembra, todo homem seja pronto para julgar, tardio para julgar? Salomão, irmãos, isso aqui é muito importante, Cida. Salomão não está agindo descontrolado. Porque alguém pode ver Salomão matando Adonias e ver assim, descontrolou-se. Agora é só ira. Agora ele vai matar todo mundo. Não. A prova. Salomão não é Saul. Lembra que Saul, quando se sentiu traído por seu filho e por Davi, foi ao sacerdote de Davi e matou a todos? Lembram-se? Aquilo é vingança pessoal. Aquilo é descontrole. Aquilo é impiedade. Salomão não. Ele não está descontrolado. Você acha porque as autoridades matam alguém que elas estão descontroladas? Necessariamente não. Estão exercendo justiça. Mediante os fatos. Adonias veio fazer uma coisa que ele não devia fazer. Ele devia ficar e reconhecer a misericórdia. Veio agora pedir algo, dizer que merece algo. E aí despertou a ira do rei. Mas Abiatar não tinha dito nada. Mas Salomão, pensando no reino, precravendo-se, disse, olha, não vou te matar hoje. Vai para Anatote e fica lá. Se fizeres bem lá, serás poupado. Se fizeres mal, você vai morrer. E eu considero você, tá? Porque você é um sacerdote e porque você serviu meu pai nas aflições dele. E eu levo isso em conta. Veja a sabedoria de Salomão. Ele não é alguém vingativo. Ele não está despejando ira a todo torto e direito. Ele está observando e julgando cada situação. Isso aqui é poderoso, não? Nós estamos lidando com homens crentes e fiéis, que têm seus pecados, mas Deus dá graça a eles de julgarem bem a situação. Que Deus nos dê essa mesma graça, de tratar os inimigos da cruz como inimigos, e os crentes falhos como crentes falhos, assim como nós somos. Que Deus nos dê essa sabedoria de fazer essa distinção. Não é difícil às vezes? Distinguir como tratar alguém que a princípio está querendo se aproximar de Cristo e como tratar outra pessoa que parece também fazer a mesma coisa, mas há alguma coisa errada nele, há alguma insubordinação, há uma maneira errada de se portar. Não é tão difícil? Peça a Deus sabedoria, que Ele te dará, para discernir, para fazer esse critério de quem é quem, para ter discernimento de espírito e poder julgar os homens pelas suas atitudes, pelas suas palavras. É o que Salomão está fazendo aqui. E ele então bane Abiatar, o sacerdote, para Anatote. E aí diz o versículo 27, expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. É interessante que o texto termina aqui, essa perícope, termina dizendo que assim se cumpriu a palavra que o Senhor dissera a Eli em Siló. O sacerdote Eli, lembra? Antes que houvesse reino, havia o sacerdote Eli com seus filhos, Ofni e Finéias, que foram mortos pelo Senhor, lembram-se? E por causa disso, Deus se desagradou de Eli e disse assim a ele, a tua casa não me servirá mais como sacerdote. Eles não estarão na minha presença mais. E aí, a partir daí, a casa de Eli continuou por tempo até agora, porque Abiatar era da descendência de Eli, até que se cumpriu a palavra do Senhor. Para você ter ideia, nós estamos em 1 Reis. A promessa que Deus fez a Eli sobre que a casa dele não serviria mais à presença dele foi em 1 Samuel 14. Então já passamos o 1 Samuel todo, 2 Samuel todo, e isso obviamente mais tempo do que nós gastamos em expor. E então agora estamos em 1 Reis. E agora se cumpre a palavra. O que isso nos diz? Que a palavra de Deus sempre vai se cumprir, ainda que pareça demorada. Eu volto a aplicar para nós aqui em algumas situações. Lembra que eu falei de solteiros aqui? Que às vezes são tentados a fazer a coisa da maneira que querem porque Deus está demorando? Meu irmão, Deus vai cumprir o que prometeu para você. Eu não estou falando de te dar um marido nem uma esposa. É mais do que isso. É mais do que isso. Porque ter marido e uma esposa não significa ser feliz. Senão não tinha divórcio. É mais do que isso. Deus te fará feliz. Verdadeiramente feliz nele. Ele fará isso. Espera no Senhor. Espera nele. É o que o salmista diz, porque está batido a minha alma. Espera no Senhor, porque ainda o louvarei. Espera em Deus. Espera em Deus. A palavra de Deus se cumpre. Pode demorar, fato, é verdade. Mas não cairá na terra antes que se cumpra. Se cumpriu aqui. Depois de muito tempo, o escritor diz, então se cumpriu o que Deus havia dito a Eli, que a casa dele não mais serviria
diante de Deus. É verdade que Abiatar depois volta ao sacerdócio, como vai nos mostrar textos posteriores, mas não mais como líder dos sacerdotes. No lugar dele estará Zadok, a quem Salomão colocou como o sacerdote maior, que vai dirigir toda a casa sacerdotal. Eu termino com uma aplicação. Talvez Abiatar fosse um homem bom. Talvez ele estivesse sofrendo, por assim dizer, mais do que ele merecia. Pode pensar alguém. Mas é isso que dá a se unir a más companhias, não é? Abiatar tinha sido um bom sacerdote até então, estava lá. Abiatar tinha servido nas angústias ao rei Davi, Salomão reconhece isso, por isso não o extermina. Mas ele teve que pagar em alguma instância. Ele não pôde mais viver em Jerusalém. Ele foi banido de lá. Você pode ser alguém crente. E eu creio que você é como você crê que eu seja. Mas isso não quer dizer que você não vai pagar por andar com gente que não é crente e por se associar a eles. Há marcas que nós carregamos na vida por nos associarmos a ímpios. Ainda que Deus nos salvou, essas marcas continuarão em nós. Deus faz isso na sua graça também para que nós nos lembremos que nós não devemos andar na companhia dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes os seus prazeres estão na lei do Senhor. E na sua lei ele tem o seu prazer, porque nela medita de dia e de noite. A companhia do homem mau pode, de fato, nos prejudicar e muito, irmãos. Provérbios diz isso. O livro de Provérbios diz muitas vezes, e nos fala desta verdade muitas vezes, irmãos. Nós encontramos o próprio Salomão falando desta verdade sobre aqueles que se fazem amigos dos ímpios e advertindo os homens de não fazer assim. Lá em Provérbios 12, 26 está escrito: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. Olha, o caminho dos perversos faz errar o justo. Então o justo, ainda que seja justo, pode errar se andar no caminho com os perversos. Depois o mesmo Salomão, que nós vimos aqui, escreve assim: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Isso é uma verdade, irmãos. Não quer dizer que eu e você somos crentes, vai acontecer se nós fizermos o que está aqui. Acontecerá porque Deus aqui diz. O companheiro do sábio será sábio. Ande com crentes sábios. O companheiro do insensato se tornará como ele. Mas Salomão diz mais: o homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Mas como se não bastasse, o salmista adverte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, como nós citamos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Daí a pergunta que eu deixo aqui no final do sermão: as suas amizades, quem as tem decidido? Você ou Cristo? E saiba que você será influenciado ou para o bem ou para o mal. E você arcará, quer com coisas boas ou más, de acordo com os amigos com quem você anda, de acordo com os homens a quem você se associa. Que Deus os guarde de más companhias e nos faça amigos dos santos. Como Davi disse: eu tenho prazer na companhia dos santos. Que assim seja conosco. Amém, irmãos.